Pessoal, vamos fazer a correção então da atividade proposta sobre cetonas e aldeídos. Primeira questão o etanol ou aldeído acético é um líquido incolor, de odor característico, volátil, tóxico e inflamável. É empregado como solvente e na fabricação de álcool etílico, ácido acético e cloral, que é o tricloretanol. Em relação ao etanol, são feitas as seguintes afirmações. Antes de ler as afirmações, a gente precisa entender, então, qual que é a estrutura do etanol. Então, está aqui a estrutura do etanol. A gente tem 2 carbonos, por isso ET, ligação simples em fixo AN e terminação AL por causa do grupo aldeído. Então, primeira alternativa aqui. Os aldeídos alifáticos, como o etanol, são mais reativos que os aldeídos aromáticos. Então, o alifático é que está com a cadeia aberta, que é o caso deste aqui. Aromático é quando tem aquele anel aromático. E esse anel aromático, ele, claro, teria que ter a estrutura aqui de um aldeído, por exemplo. E esse aldeído aqui, essa cadeia aromática, ela interfere na hora de você fazer a junção das moléculas e ela dificulta. Então, a alternativa 1 ela é verdadeira porque quando está aberto é mais fácil de alguma substância se aproximar aqui e conseguir fazer uma ligação química. Por isso, ele acaba sendo mais reativo. 2. Os aldeídos mais simples, como o etanol, são solúveis em meio aquoso, pois estabelecem ligações de hidrogênio com as moléculas da água. Então, deixa eu pegar uma outra cor de caneta aqui, só para facilitar um pouco o nosso entendimento. Se eu tiver aqui uma molécula de água, tá aqui, água. Essa molécula de água ela tem um hidrogênio ligado ao oxigênio. Isso permite fazer uma ligação de hidrogênio, uma ponte de hidrogênio, que acontece aqui. Então, sim, uma molécula de aldeído ela faz ponte de hidrogênio com a água. Então, essa segunda alternativa está correta também. Então, até agora, a 1 está correta, a 2 está correta. 3. Por causa da presença do grupo carbonila, as moléculas do aldeído fazem ligação de hidrogênio entre si. Então, ele está falando o seguinte, eu tenho 2 moléculas de aldeído agora, não tenho água, então esquece a água por enquanto. Ele está dizendo que essas 2 moléculas aqui fazem ligação de hidrogênio entre si. E isso é uma afirmação errada, porque para fazer uma ligação de hidrogênio, eu preciso que o hidrogênio esteja ligado a um elemento altamente eletronegativo como o oxigênio. E não acontece aqui. Acontece que o hidrogênio está ligado ao carbono e não vai fazer a ligação de hidrogênio entre 2 moléculas iguais de aldeído. Então, essa daqui está errada. 4. Os pontos de fusão e de ebulição dos aldeídos são mais altos que os hidrocarbonetos e mais baixos que os dos álcoois de massa molecular próxima, desculpem. Então, o hidrocarboneto, ele sim só tem interações fracas, até porque o hidrocarboneto de massa molecular próxima seria aqui esse exemplo aqui. Então, ele não tem nenhum tipo de interação muito polarizada entre 2 moléculas iguais a essa daqui. Então, esse aqui, ele entre as 3 opções, que é entre o aldeído, entre o hidrocarboneto e entre qualquer outra opção, álcool. Então, o álcool é esse carinha aqui, CH2OH. Então, entre essas 3 opções, esse aqui faz ligação de hidrogênio, então ele é o mais forte, e por causa disso vai ter também o maior ponto de ebulição. Esse aqui é o intermediário, porque a molécula é polar por causa dessa carbonila. E esse hidrocarboneto aqui não é forte a ligação que prende uma molécula dessa nessa mesma. Então, 2 iguais desse aqui tem uma ligação fraca. Então, está correta essa alternativa aqui também. A quarta está correta. 5. Os aldeídos são amplamente utilizados como solvente, pois são pouco reativos. É uma afirmação falsa, porque um aldeído, esse grupo aqui, ele é reativo, sim, e para solvente talvez não seja o mais ideal. Então, essa daqui está errada. E então fica a alternativa D. 1, 2 e 4. Está aí. Próxima questão. Próxima questão é a 2. Ela diz o seguinte.
Analise as seguintes informações referente ao composto 3,7 dimetil 2,8 octandienal. Então, tem uma dupla ligação, duas duplas ligações ali. Vamos ver a estrutura. Tá aqui a estrutura. Então, ela tem 8 carbonos na cadeia principal, por isso esse oct aqui da frente. Dien indica que eu tenho duas duplas ligações. Então, aqui as duas duplas ligações. No 3,7 eu tenho 2-metil, então 3, e no 7 eu tenho 2-metil. E no carbono 1 eu tenho o aldeído, por isso HCOO. Então, fechou, essa daqui é a estrutura. As alternativas, então. Apresenta 2 carbonos terciários em sua estrutura. Aqui eu tenho um carbono terciário, ele está ligado a outros 3 carbonos. Esse é terciário e esse aqui também é terciário. Então, sim, tem 2 carbonos terciários na estrutura. Verdadeiro. Apresenta a fórmula molecular C10H16O. Eu tenho 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos aqui. 9, 10 com esse aqui de cima, desculpem, 10 carbonos. Fechou os 10. H16. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hidrogênios. Fechou? E um oxigênio está aqui, fechou também. Então, essa segunda está correta também. 3. Apresenta a cadeia homocíclica e insaturada. Homocíclica seria a parte da cadeia fechada, né? Então, como está falando de cadeia fechada, isso aqui é uma cadeia aberta, já não entra nessa questão. Apesar de que insaturada ela é, porque a gente tem 2 insaturações. Entretanto, não é homocíclica, então isso aqui está errado. E a quarta, apresenta 3 carbonos secundários na estrutura. 3 carbonos secundários, vamos ver, aqui tem um carbono secundário, aqui tem um carbono secundário, aqui e aqui também tem um carbono secundário. Então, são 4 e não são 3, está errado também. Então, fica assim, alternativa C, 1 e 2 estão corretas. Próximas questões, então. Terceira, a figura abaixo mostra a fórmula estrutural de um composto que é retirado do óleo essencial da canela, sendo responsável pelo sabor e aroma característico muito apreciado na culinária e também na indústria de cosméticos. Identifique a função orgânica presente na molécula. Função orgânica, a gente vai olhar para a molécula e ver o que tem de diferente nela, né? Então, tá aqui uma carbonila, né? E essa carbonila está diretamente ligada ao hidrogênio. Então, isso aqui só pode ser um aldeído, não tem outra opção. Só seria uma acetona caso aqui não fosse um hidrogênio, fosse uma continuação de alguma outra cadeia carbônica. Daí sim poderia ser, no caso, uma acetona. Mas, como era o hidrogênio, então é um aldeído. Quarta questão. A fórmula representa a estrutura do geranial, também conhecido como citral A, um composto responsável pelo aroma do limão. Daí a gente olha para a estrutura, vê esse grupo aqui. Isso aqui é a única coisa que chama atenção nessa estrutura. E daí ele pede para classificar quanto à função orgânica. Como a gente está trabalhando com a fórmula de bastões aqui, normalmente a gente não representa os hidrogênios, tanto é que aqui dentro a gente não está representando os hidrogênios. Como dentro não representa os hidrogênios, aqui também tem um hidrogênio que deixou de ser representado. Então, isso aqui é um aldeído de novo. Não seria acetona, porque senão teria uma continuação. Não é um ácido carboxílico, porque senão teria uma hidroxila. Não é éster, não é éter e também não é cetona. Então, só ficou aldeído como opção. Questão 5 e última questão. Considere as substâncias 1, 2, 3 e 4. Dessas substâncias, quais são classificadas como cetonas? Ou melhor, desculpem, sim como cetonas. Então tá aí, tem que observar todas elas e ver se cumpre os pré-requisitos para ser uma acetona. Essa daqui a gente tem a carbonila ligada a outros 2 carbonos, então aqui sim é uma acetona, mesma coisa aqui embaixo. Então, a primeira estrutura é uma acetona. Segunda estrutura, aqui a gente tem uma carbonila ligada com outros 2 carbonos, então aqui é também uma acetona. Aqui a gente tem uma carbonila, só que ela está ligada com hidrogênio, então aqui é um aldeído. E aqui a gente tem a carbonila ligada a uma hidroxila, aqui é um ácido carboxílico. Então, apenas as estruturas 1 e 2 são classificadas como cetonas. Então, A, 1 e 2. Fechou?